Fala galera, beleza? Pessoal, o que a gente separou para vocês hoje aqui? Basicamente, uma forma de transformar fotos em estilo de produtos. Então, aquelas fotos fundo branco, né, que você tira aí dos seus produtos em fotos humanizadas através da Manus AI, tá? A Manus AI eu vou apresentar aqui para vocês, mas é um concorrente ali do ChatGPT e ele está integrado com o Gemini, né? Então, a IA do Google para gerar essas imagens. Claro que eles colocam ali uma camada antes dessa integração para algumas particularidades, mas você vai usar basicamente a IA do Google dentro da Manus, que consegue fazer coisas mais eficientes, digamos assim, e eu vou mostrar aqui para vocês. Dois pontos, pessoal. Tem plano gratuito na Manus, então vocês já conseguem fazer algum teste aí, mas eu super indico que vocês assinem. Ela tem bastante funcionalidade, tem muita coisa legal que dá pra gente fazer nela, tá? Segundo ponto é que a gente vai ter um processo para conseguir criar essas imagens da melhor forma possível. Não é só copiar prompt, etc. A gente vai ter que conversar um pouquinho ali com a inteligência artificial para a gente chegar nesses resultados. E eu vou mostrar aqui para vocês agora um pouco dos resultados que a gente está tendo, tá? Dentro da Menos AI. Então vocês já estão vendo a minha tela aqui. Eu rodei alguns testes aqui hoje de manhã para mostrar para vocês e esses daqui foram os resultados, tá? Foram resultados extremamente satisfatórios e que você pode utilizar aí no seu e-commerce como uma foto ilustrativa ou como uma foto do produto mesmo, né? Para ficar mais completo o seu e-commerce. A gente sabe que e-commerce com segunda foto, com foto humanizada, tem uma taxa de conversão muito maior e com a menos você não precisa mais contratar modelo, não precisa mais capturar essas fotos, caso seja necessário, tá? Claro que a imagem, né, de uma foto real sempre é melhor, mas a gente sabe que na correria do e-commerce, às vezes a gente acaba perdendo e não fazendo, deixando alguns produtos sem fazer isso daqui, tá? Então esses daqui são modelos reais que eu criei, acabei de criar aqui para exemplificar para vocês, mas vamos lá, eu vou mostrar como que funciona o processo. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou usando joias como exemplo, mas vocês podem usar qualquer tipo de produto. E eu estou usando joias porque aqui na agência a gente atende muitas lojas de joia e a gente acabou vendo que isso é uma necessidade dos nossos clientes, então para a gente oferecer mais essa solução. Tá? Pessoal, como que funciona? Tá? Vamos apresentar a Menos aqui para vocês. A Menos, ela é um ChatGPT 2.0, digamos assim. Ele trabalha com base em agentes e aqui você pode literalmente digitar o que você quer. Ele não cria só imagem, ele cria site, planilha, dashboards, áudio, vídeo, enfim, ele faz bastante coisa. E o mais legal é que os preços dele não é tão caro, tá, pessoal? Assim, barato até pelo que ele consegue fazer. E lembrando que só vale a pena se você usar, né? Eu conheço muita gente que tem várias IAs, eu tenho bastante, mas a gente usa muito. Então, só vai fazer sentido essa ferramenta se você for usar ela. Então, aqui, ó, por R$ 19 por mês, US$ 19 por mês, desculpa, você já tem alguns créditos dentro da ferramenta, mas tem um plano gratuito também que vocês podem fazer alguns testes. Tá, então vale bastante a pena, pessoal. É uma ferramenta que eu uso para analisar site, analisar relatório e fazer bastante coisa aqui dentro da agência, tá? Então vamos lá, pessoal. A ideia aqui é a gente pegar fotos de produto, tá? Então eu vou entrar em um site de um cliente aqui, vou pegar a Céu de Prata, que é um cliente grande que a gente tem aqui, tem muito produto, né? Eu vou usar até o exemplo dos colares aqui que eu usei com vocês, tá? A ideia é pegar produtos assim, que talvez não tenham segunda foto humanizada, tá? E ter uma foto humanizada aqui dentro do site, gerando aqueles modelos que eu mostrei para vocês. O que é importante, pessoal? A gente seguir um padrão de tarefas e execuções para Manos entender como esse processo vai funcionar. Então não adianta nada a gente soltar essa foto lá e falar, ó, faz um modelo, que ele vai errar, ele vai ter problema, ele não vai conseguir fazer o melhor tipo de imagem possível. A gente tem que dar instruções. Tá? E essas instruções eu já separei aqui para vocês, tá? Então tem esse arquivo aqui, eu vou deixar disponibilizado aqui, que literalmente a gente vai passar por 3 etapas dentro da ferramenta. A primeira etapa é imagem de referência. E por que é importante isso, pessoal?
quanto mais informação a gente conseguir alimentar a IA, mais eficiente ela vai ser na geração de imagens para a gente. Então, essa primeira etapa eu preciso separar imagens referência do que eu preciso. Pode ser do site de vocês, pode ser de um site que vocês acham que é bonito, mas é importante a gente ter referências. E aí, como que eu vou fazer essas referências aqui? Vamos começar literalmente pegando esse texto aqui e eu vou jogar aqui na Menos, tá? Que ele vai fazer? Ele vai pedir para a gente as fotos de referência. Então ele já entendeu aqui as etapas, tá? Ele demora um pouquinho para pensar, digamos assim, mas ele já vai montar o planejamento aqui para a gente do que é para ser feito. Então, enquanto isso, eu vou separando as imagens de referência que eu quero. Nesse caso aqui, esse site já tem algumas fotos de colar humanizado. Então eu vou aproveitar elas porque eu preciso que esse colar aqui ele esteja no mesmo padrão que os outros, né? O mesmo tipo de foto e assim por diante. Então eu já vou salvar essa foto aqui, tá? Ó, aqui ele já criou para a gente as 4 fases do projeto, né? A primeira é referência, segundo produto, terceiro geração de imagens. Então eu já vou colocar aqui, ó, é só copiar e colar, tá, pessoal? É bem simples e a ideia é que seja simples mesmo, tá? Então, sem precisar ficar editando foto, essas coisas, a gente vai vir aqui, vai colando as fotos. Lembrando que quanto mais referência, melhor ele trabalha. Então, vocês vão perder um pouquinho de tempo aí nessa etapa, tá? Então, vamos lá, só vou achar as referências aqui que eu quero. Então, eu estou pegando a segunda foto, né, a foto humanizada desse site, para jogar aqui. Vamos lá, vamos pegar mais duas só para exemplificar para vocês, tá? Vamos pegar essa daqui. E sim, tá, pessoal? Dá um pouco de trabalho, né? Você vai ter que fazer essa curadoria, não tem jeito. Mas, perto do que a gente teria que fazer para produzir essas fotos, na correria do dia a dia, né? Muito mais rápido. E aí, vamos lá. Enquanto eu envio, tá? Então, seguem as imagens de referência. Eu vou enviar aqui. Enquanto ele está lendo, vamos explicar a segunda etapa, pessoal. A segunda etapa também é muito importante, tá? Que é a etapa que a gente vai enviar esses links de produtos para ele fazer. E aqui está a grande sacada da Manus, né? Enquanto no Sora, no ChatGPT ou do próprio Gemini, a gente precisaria entrar no site, copiar a foto, enviar para ele, o Manus ele tem um navegador integrado que ele vai conseguir entrar na página do produto, salvar a foto em estilo e fazer a imagem para a gente. Mas tem um detalhe bem importante. Quando a gente está trabalhando com joia, moda, etc., existe uma coisa que é muito complexa da inteligência artificial entender, que é o, toda a parte, na verdade, de tamanho, tá, pessoal? Tamanho é bem complicado, então proporção e essas coisas, e as IAs acabam não conseguindo ter uma eficiência muito boa nisso. Então, na etapa 2 aqui da Manus, eu estou pedindo para ele respeitar os tamanhos, as dimensões e os detalhes do produto. Ele precisa ser igual, tá? E como que ele faz isso? Ele vai buscar informações no próprio site. Essa é a grande sacada de seguir esses passos. Então, nessas instruções, eu estou falando para ele, ó, entra no site, olha o tamanho da joia e quando você for criar a imagem com modelo, você tem que respeitar a proporção em centímetros e milímetros dessa imagem dentro da que você vai gerar. Senão vai acabar saindo um brinco gigante, um produto muito pequeno. E mesmo assim ele erra, tá? Não é uma coisa perfeita. Mas funciona muito melhor do que simplesmente a gente jogar ali no chat GPT e assim por diante, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Ele já entendeu. E aí olha que legal, pessoal. Quando ele faz essa análise das imagens de referência, ele sempre vai mostrar para a gente o que ele entendeu dentro dessas imagens. Então, o estilo fotográfico, a iluminação, a composição e os ângulos, as cores, os tipos de joia que tem, o styling, né? Características técnicas e assim por diante. Então, antes dele criar as imagens para a gente, ele tem todas essas informações que vão ser necessárias para reproduzir da melhor forma possível essas fotos para a gente, tá? E agora eu vou simplesmente selecionar os produtos que eu quero montar aqui
ah, essas imagens, tá? Então vamos lá, eu mandei referência de colar, então de preferência vamos seguir com colar, tá, pessoal? Quanto mais específico a gente for, melhor. Então eu vou pegar esse colar aqui e é literalmente jogar os links, tá? O Menos tem essa, vamos dizer assim, essa capacidade de interpretar esses dados, né? E entrar no site mesmo e buscar essas informações. Então, eu vou fazer com 2 produtos, vocês podem fazer com mais. Claro que não tentem fazer com muitos, né? Porque isso vai consumir créditos aqui do Manos e pode ser que acabe seus créditos antes de ele finalizar. Mas vai fazendo por lote, né? De 5 em 5, de 10 em 10, já vai economizar muito tempo aí para vocês. Então, ó, literalmente joguei os links aqui e agora ele vai fazer a análise desses produtos de uma forma bem completa. Não é só a imagem, tá? E o legal do Menos é que se você clicar aqui, ó, nesse computador, você consegue ver o que ele está fazendo. Então, ele vai entrar no site, ó, ele já está aqui dentro do site e ele está localizando e medindo as coisas, tá? Aqui a gente está vendo. Então, ele está salvando a imagem e assim por diante. Vai ler o tamanho, vai ver a descrição do produto e assim por diante, para fazer a melhor imagem possível, tá? Então vamos só esperar um pouquinho. Então é importante. E para finalizar, pessoal, só para a gente não perder aqui, a gente tem a etapa 3 que é a geração de imagens, tá? Essa geração de imagens aqui, eu coloco algumas outras regras, tá? Então elas não devem, por exemplo, ele não deve alterar tamanho do produto, formato. As fotos geradas devem respeitar as proporções e principalmente ele não pode criar elementos ali dentro do produto. Tá? Então é importante colocar essas instruções. Quanto mais redondinho tiver, melhor aqui para a geração de imagem. Tá? Então vamos lá. Ele já. Olha só que legal, pessoal. Aqui ele já está me dando o que ele conseguiu encontrar dentro de cada produto. E olha que análise legal. Ele conseguiu encontrar o nome do produto, SKU, etc., informações técnicas, tamanho, espessura, pingente, o peso, tipo de corrente, fecho não identificado, o design, o estilo, o acabamento, a aplicação. Então, ele lê realmente o site e consegue fazer isso. E aí ele faz até uma comparação aqui, né? Tá? Então, isso é muito legal, tá, pessoal? Que esse prompt ele consegue fazer realmente ele entender o produto. Isso que é o importante, porque geralmente quando a gente usa IA de imagem, a gente sempre tem a dificuldade do agente de IA sair criando coisas, dele não entender direito o que a gente quer. Aqui na Menos ele consegue ler, mas porque a gente separou por etapa o que ele precisa fazer, certo? E aí ele está gerando as imagens, tá, pessoal? Já está na última etapa aqui. É bem simples, é um tutorial bem rapidinho aqui para vocês, mas que está ajudando muito a gente aqui dentro da agência, principalmente quando a gente fala de criativos, né? Então, deixa eu mostrar mais alguns modelos aqui para vocês, ó. A gente tem vários modelos que fica bem legal utilizando esse prompt, tá? Olha só que bacana. Esse daqui, no caso, ele alucinou. O que é alucinar? É quando ele cria coisas do nada. Então, a joia não é assim. A gente refez ela, mas ó, fica bem legal, tá, pessoal? Então vamos ver aqui. Ele está terminando de gerar ainda, mas a gente foi usando isso. Não só imagens humanizadas, tá, pessoal? A Manos também consegue criar cenários de foto, tá? Então eu usei esse mesmo prompt, por exemplo, para criar fotos estilo das imagens com fundos diferentes, tá? Olha só que legal. Isso daqui é IA, tá, pessoal? Ó, a única diferença é que na hora que eu vou pedir para ele criar e as referências que eu mando referências assim. E ele vai montar para mim, ó. Isso daqui também foi feito nesse prompt, certo? Então, ó, aqui ele está na fase 3, gerando as imagens, e a ideia é essa. Eu vou pausar a gravação aqui, tá, pessoal? Só para não ficar tão longo, mas eu volto assim que ele terminar de gerar essas imagens para gente.
Voltando, pessoal, parei por 2 minutinhos aqui e ele já gerou a primeira imagem. Olha só que legal. Eu vou até dar um zoom aqui para vocês, para ficar melhor para vocês. Mas olha só o tipo de imagem que ele gera para a gente, tá? Lembrando que a gente usou esse produto aqui, ó, tá? Esse produto aqui e ele gerou essa imagem aqui, tá? Lembrando que ele consegue fazer esse tipo de produto, né, de geração de imagem, porque a gente está dando muito detalhe para ele, que a gente está conseguindo é, criar versões detalhadas desses produtos. Ó, outra imagem que ele gerou, certo? Percebam que a proporção do produto está quase real, né? O tamanho da corrente está quase real, tá? E é claro, né? Ele pode cometer erros como eu mostrei para vocês, mas a ideia é que ele fique muito mais eficiente conforme a gente vai falando. E a gente pode pedir também alterações, tá? Então vamos só pausar aqui de novo para ele terminar de gerar a próxima e eu já volto. Pessoal, voltando aqui, ó, ele acabou de gerar a segunda imagem para mim do colar, tá? Então ele gerou aqui a imagem, certo? Henrique, vai ficar 100% perfeito? Não, tá, pessoal? Ele pode errar um pouquinho onde entra a corrente, né? Tem alguns detalhes. Mas imagina que de cada 50, 20 fotos que ele faz, duas, três são muito, duas, três não, né? De cada 10 fotos que ele faz, muitas delas são muito parecidas com o real, tá? Então essa daqui, por exemplo, só para a gente ter uma comparação, ele errou o pingente, né? Então esse produto aqui, ele não tem pingente, né? O cordão dele passa aqui entre o produto, certo? Como que eu faria nesse caso aqui? Eu corrigiria no Photoshop, tá, pessoal? Entra no Photoshop rapidinho, você faz essa alteração aqui, coisa de um minutinho, tá pronta essa foto. Nessa daqui já tá certinho, tá? Então tá do jeito que é o produto e assim por diante. Então, pessoal, é essa aula, tá? Vamos ao menos aí para ter bastante eficiência, tá? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é que cada vez mais esse tipo de IA vai ter que estar na nossa vida, porque ela facilita o nosso dia a dia, ela economiza tempo e, obviamente, agora se você gostou dessa aula aqui, se você está a fim de usar e aprender como utilizar a IA dentro do seu e-commerce, aqui embaixo a gente está liberando 7 agentes de inteligência artificial lá do ChatGPT e mais uma pancada de aulas de como usar menos, como usar notebook LLM, várias IAs que a gente usa no dia a dia nosso aqui da agência, no nosso curso de IA para e-commerce, tá? Esses agentes aqui, eles geram um roteiro de vídeo, fazem análise de estoque, eles fazem também toda a parte de criativos, né, matriz de criativos para vocês, e literalmente a gente usa ele todos os dias. E assim como o menos que a gente teve que dar uma alimentação, teve que colocar algumas informações nele, esses agentes aqui a gente está alimentando eles todos os dias com todas as campanhas que a gente roda para cliente, todos os criativos que funcionam, como que a gente monta as campanhas, como que a gente analisa estoque, enfim, um monte de informação dentro dele para cada vez ele ficar melhor. Tá? Se você tem interesse, o link está aqui embaixo, está com preço promocional. Então a gente não vai liberar isso por muito tempo também e provavelmente vai aumentar o preço. Entra aqui, clica, tenho certeza que você vai gostar também. E toda semana praticamente eu estou colocando novas aulas ali. Tem a comunidade que eu sempre vou dando algumas dicas. É uma coisa muito bacana que vai salvar seu tempo no dia a dia. Inteligência artificial é sobre isso. Eficiência e economia de tempo, né? Que aí você pode ser mais estratégico, você pode focar em outras tarefas que são mais importantes para o seu negócio. Galera, é isso. Vejo vocês lá no curso. E qualquer dúvida, é só me mandar lá no direct do Instagram. Tenho certeza que eu vou conseguir ajudar bastante vocês com essa questão de IA, que é uma realidade aqui na agência já. A gente usa praticamente para tudo, melhorando e otimizando os nossos processos.